caro aluno, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Hoje nós vamos falar sobre recrutamento e seleção, dando continuidade às nossas aulas, onde nós falamos inicialmente sobre o processo interno e o processo externo de recrutar e selecionar os colaboradores. Hoje nós vamos continuar nessa empreitada. Só quero lembrar a você que no caso nós vamos falar aqui, a sua visão tem que ser a do recrutador, ok? De quem vai fazer o processo de recrutamento e de seleção para uma vaga na empresa. Por isso, antes de nós começarmos a falar das entrevistas, vamos falar um pouco sobre a postura do entrevistador, não é? Antes de mais nada, você vai receber um currículo, não é? Quando você abrir uma vaga, você vai receber um currículo lá na sua empresa, ou vários currículos. Então você vai já fazer uma seleção inicial dos currículos. Os currículos que não têm um direcionamento efetivo para as vagas em que você está procurando um candidato, já estão descartadas. E aí você já faz uma primeira seleção, que é essa aí do papel, ok? Você vai depois receber esse candidato, não é? Então, para isso, você tem que planejar as perguntas de acordo com o que você pretende saber. Óbvio, perguntas que estão ligadas ao currículo. A pessoa estudou no lugar tal, a pessoa tem experiência nisso ou naquilo. As perguntas serão pertinentes ao entrevistado e serão pertinentes também às capacidades que essa pessoa terá ou tem para fazer a parte do seu time, para passar nesse processo de seleção, certo? Você vai marcar essa entrevista. Marcando a entrevista, você vai recepcionar o candidato, ok? Aquela velha história. Sempre o candidato deve chegar com 30 minutos de antecedência. Isso é um dos clichês, uma das etiquetas que existem no mundo da entrevista. O candidato deve chegar um pouco antes da entrevista, ok? E você, lá do RH, vai recepcionar esse candidato. Você vai explicar o que se pretende que ele fale, não é? Sobre a maior parte do tempo. Ele não vai ficar falando sobre a vida pessoal dele. Ele pode até explicar algumas coisas da vida pessoal, mas vai falar principalmente sobre a sua vida profissional, ok? Você vai expor para esse candidato quais são os objetivos da entrevista. Nesse caso, coletando informações sobre ele, certo? Qual é o cargo, que o cargo pretende. Você vai falar sobre situações ligadas à rotina da empresa, à cultura da empresa. Você pode explicar um pouco sobre a história da empresa. É interessante que o candidato vá para a entrevista com um pouco de conhecimento sobre a empresa. Mas esse pouco de conhecimento que tem sobre a empresa, muitas vezes tem a ver com publicidade e propaganda, e nem sempre com o dia a dia da empresa. Explique que as respostas podem ser detalhadas, não é só sim ou não, né? Você quer que ele se pronuncie, você quer que esse candidato ele exponha realmente o que ele pensa, como ele pensa, a forma dele agir, etc. e tal. Você vai antecipar também durante essa abordagem inicial que você vai tomar notas sobre essas coisas que o candidato vai estar falando nessa conversa, ok? Passou a entrevista, ao finalizar a entrevista, você pergunta se ele quer dizer algo do que não foi falado na entrevista. Porque às vezes o entrevistado tem determinadas expectativas e você está ali abrangindo, não é, coisas ligadas ao cargo, ao DP, e você não vai entrevistar uma única pessoa, você vai entrevistar várias pessoas muitas vezes num único dia. Então aqui é a hora do entrevistado falar sobre coisas que ele queira falar, óbvio, ligadas ao trabalho, mas que não foi abordado ao longo das suas perguntas. Isso pode acontecer, ok? É até interessante que se abra realmente esse espaço para o entrevistado, para até você verificar a visão que ele tem sobre o que é uma candidatura, sobre o que é aquele cargo e tudo mais. Okay? Você vai explicar para o candidato as próximas etapas. Vai haver uma segunda entrevista, talvez com um gestor da área. Vai haver uma dinâmica de grupo em um outro dia. Vai haver um processo, por exemplo, envolvendo alguma prova.
há empresas que fazem provas com os seus candidatos. Então você vai explicar, não é, as próximas etapas do processo seletivo. As expectativas de vida e as expectativas financeiras devem ser investigadas. Sim, você vai falar da parte de dinheiro, do que ele quer para a vida dele, quanto que ele almeja de salário, para deixar bem claro o que nós chamamos de processo de ganha-ganha. Processo de ganha-ganha é um termo que vem lá do Stephen Covey, nos 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é um livro do Covey, em que ele fala que você tem que sempre que ser honesto e direto, aberto no seu falar, para não gerar dúvidas, para não deixar aquelas pequenas perguntinhas no ar. Não, olha, o cargo é esse, as funções são essa, o dia da empresa é assim, o teu salário se vier a trabalhar conosco, é esse. Os benefícios são esses. Você está realmente interessado? É compatível com o seu salário anterior? É muito abaixo? As condições que nós estamos te entregando são realmente benéficas para você? Porque nós temos que lembrar que o entrevistado, na hora da entrevista, justamente porque quer ganhar aquele cargo, ele aceita tudo. O problema é que se ele aceita tudo sem estar efetivamente satisfeito com o que está sendo proposto, e ele é só para ganhar a vaga, ele depois vai desmotivar. E em menos de um ano, eu vou ter um entrevistado, um profissional que antes era um entrevistado altamente motivado, eu terei um funcionário mediano. Então é bom colocar tudo no papel, tirar todas as dúvidas, expor tudo, colocar tudo à mesa, como a gente fala, justamente para que aconteça um processo de ganha-ganha. Vale lembrar que nós já falamos na última aula. O processo de seleção e recrutamento ele é fundamental porque eu penso nele de médio a longo prazo. Então eu não posso contratar você agora, porque você está desesperado, você quer trabalhar, você está precisando pagar conta, e aí você é contratado, mas o trabalho não é aquilo que você queria, e o salário é uma porcaria, e não tem benefício, e aí você vai virar o entrevistado, quando vira funcionário nesse caso, ele vira um resmungador. E não é isso que nós queremos. Ok? Lembre-se sempre disso. As angústias do candidato durante o processo de seleção devem ser levadas em consideração. Ok? E ao final do processo, é sempre humano e de bom tom dar um retorno para o entrevistado. Sempre retorne. Diga, você não foi contratado por causa disso, disso e disso. Esse candidato pode não estar na tua empresa agora. Daqui a um tempo você faz um outro processo de seleção, esse candidato novamente, e se você tiver dito a ele os porquês dele não ter sido contratado numa primeira vez, ele pode vir a se corrigir. Olha, você tem tudo que a gente quer no currículo, mas sei lá, por exemplo, você não fala inglês. Nós precisamos de alguém que fale inglês. Esse candidato, se realmente estiver interessado em trabalhar na sua empresa, ele vai correr atrás desse prejuízo que ele não tem ainda. Opa, então eu vou fazer um curso de inglês. Para num próximo momento, quando eu abrir uma outra seleção, eu vou poder estar mais preparado para isso. É desumano você trabalhar com pessoas que nesse cenário em que a pessoa precisa trabalhar, todos precisam trabalhar, não é? E você simplesmente, muito obrigado pela entrevista, o senhor aguarda que nós vamos entrar em contato. E nunca mais entra em contato. Não, dê um retorno. A pessoa está com expectativas criadas. A pessoa tem objetivos com aquele cargo, com aquele emprego. Ok? Então, dê sim o retorno. E no caso de levar as angústias como consideração, é entender que muitas vezes o entrevistado ali na hora, ele não vai ser plenamente ele. Ele está ansioso, ele está preocupado, ele quer mostrar o melhor dele, e quando a gente quer mostrar o melhor de nós, muitas vezes a gente acaba sendo afobado, ou às vezes acaba sendo muito tímido, não é? Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que eu estou ali cara a cara entrevistando um candidato. Ok? Lembrando, a tua visão tem que ser a do entrevistador. Você tem que ser imparcial, simpático e acolhedor. É uma grande postura do entrevistador. Ser imparcial. Eu não vou me ater a situações, por exemplo, time de futebol. Eu não vou me ater a situações ligadas à religião, à política. Não importa, no momento da entrevista, quais são as características nesse âmbito do colaborador. Eu preciso contratar um profissional. Eu tenho que chegar ao profissional. Mas você falou de futebol?
fala de futebol numa entrevista, por que não? Para quebrar o gelo, ele não começa uma conversa de uma entrevista comentando sobre o esporte, por exemplo. Ou sobre, sei lá, novela, televisão de uma forma geral. Aí a pessoa fala que gosta da novela X e eu, como entrevistador, aí eu não gosto de novela. Então eu vou descartar esse cara? Não. Eu tenho que ser imparcial. Os gostos e preferências do meu entrevistado pouco me importam. E aqui, inclusive, nós temos que falar de uma forma séria, vai entrar aqui o outro quadrinho, preconceitos e julgamentos, que vão atrapalhar a minha entrevista. Eu não posso, na minha empresa, colocar alguém no RH, que vai ser a porta de entrada das entrevistas, alguém que tenha preconceitos. Alguém que, por natureza, vive fazendo julgamentos. E aqui entra questões de machismo, de racismo, questões homofóbicas. Isso existe, e isso infelizmente são barreiras que nesse nosso mundo estão aí e que cabe a nós quebrar essas barreiras. Vale disso também, tá? O imparcial e o sem preconceito, eu tenho que chegar ao profissional. Não me interessa a vida pessoal do colaborador. Não me interessa nenhum tipo de preferência ou de natureza que venha a ter o meu futuro colaborador, esse meu candidato. Que aqui nós temos uma aula virtual, poder ficar dando N exemplos, que eu mesmo, professor Marcelo, já participei de entrevista, e você percebe no entrevistador se ele gostou de você ou não. Okay? E esse gostar ou não, às vezes tem a ver sim com características nossas pessoais. Isso não pode acontecer num processo sério de recrutamento e seleção. Eu estou falando para alunos que são de uma geração que, graças a Deus, quebra essas barreiras. Ok? Então vamos lembrar disso. Isso, infelizmente, acontece. Né? Só mais um parênteses, na minha vida profissional em empresa, há muitos séculos atrás, eu mesmo tive diretor comercial que dizia que não optava por não contratar mulher, porque mulher engravida. Tá? E isso não faz muito tempo, não. Isso não foi em 1960, não. Foi faz pouco tempo. Então, a gente tem que entender que eu estou buscando profissional. Não interessa se é homem, se é mulher, o que faz da vida pessoal, etc. e tal. Então é um parênteses muito importante aqui, nesse quadrinho dos preconceitos e dos julgamentos que eu faço. Eu tenho que julgar o teu currículo. Eu tenho que julgar as tuas capacidades, as tuas habilidades. Ok? Saber ouvir. Como é fundamental você ser um entrevistador que saiba ouvir. Nós temos o hábito de não ouvirmos. Isso aí é matéria para muito livro de administração, de psicologia, de autoajuda. Temos que saber ouvir o candidato. Saber perguntar também, não é? Então, perguntas pertinentes à empresa. Estabelecer uma empatia, não no sentido que olha, a vaga é tua, só porque você veio aqui fazer entrevista e você já está contratado. Estabelecer empatia é colocar-se no lugar do outro. E saber que você também, entrevistador, um dia passou por um processo de seleção. E vai passar por outros, não é? Na sua vida profissional. Gerar opções e entendimentos. Aqui entra aquele quadrinho que eu falei da vida financeira. Né? Onde nós podemos chegar, horário de trabalho. Muitas vezes o horário de trabalho já é rígido. O horário de trabalho é de segunda a sexta, das 8 às 18, por exemplo. Que é horário comercial, geralmente, né? Mas eu preciso entender que eu posso ter aquele candidato e eu posso melhorar a qualidade dos meus candidatos se eu tiver uma amplitude de opções para os futuros colaboradores. Não, é só isso aqui e não quer, então não serve. Não é assim que a gente entrevista alguém, ok? E também uma postura do entrevistador tem a capacidade de desenvolver um processo de escolha da melhor alternativa dentre as que eu estou entrevistando, ok? Ou seja, eu preciso escolher os candidatos adequados para permanecerem no processo seletivo, considerando aí tudo que a empresa quer para esse cargo, para esse funcionário. Quando a gente fala de entrevista, gente, muitas vezes a gente tem a ideia que, olha, é para cargos altos, e é para gerenciamento, é para diretoria, não. Tudo isso que eu acabei de falar aqui, você vai ter que usar enquanto entrevistador, seja para contratar um gerente de uma área importante que vai comandar, sei lá, 40 pessoas, seja para contratar uma pessoa da área operacional que tenha uma função mais simples.
a postura do entrevistador, para ser imparcial, ela tem que ser uma postura que não importa se eu estou contratando um cara que vai ganhar 20 mil ou estou contratando uma pessoa que vai ganhar um salário mínimo. Não importa isso aqui, ok? Na postura do entrevistador. Todo entrevistador tem um poder de decisão no processo seletivo. Por isso, entenda a responsabilidade que está em suas mãos. Eu sou do RH, eu vou fazer a primeira filtragem. Sou eu que vou dizer quem vai para frente nesse processo. Sim, muitas vezes o processo de seleção ele vai também estar atrelado ao gestor da área. Eu sou do RH, abri uma vaga na área de engenharia da produção. Então tem que contratar um engenheiro da produção. O pessoal da engenharia da produção talvez participe junto comigo ali do processo de seleção. Mas muitas vezes o primeiro corte é feito pelo RH. Então sou eu quem vou decidir quem vai para frente e quem está fora do processo. Ok? Então, muito cuidado, total responsabilidade nessa hora. Menosprezar e subestimar um candidato também pode não ser uma boa ideia, né? Eu não posso julgar ninguém, nem para baixo, no sentido de isso aí não serve para nada, ó, menosprezar a pessoa, olha o jeito que ele fala, olha que roupa que ele veio, e não sei o que, blá blá blá. E também não posso superestimar o cara achando que o primeiro entrevistado, achei quem eu preciso. Esse aqui é o cara, não preciso de mais ninguém. Nenhuma coisa, nem outra, ok? Precisa analisar currículo, analisar a postura do candidato na hora da entrevista e aí sim levar esse mérito para frente, ok? Uma dica, desenvolva a entrevista em função do entrevistado, ou seja, as perguntas têm que ser de acordo com o que o máximo eu posso extrair de informações daquele entrevistado. Lembrando, eu na hora da entrevista não sou eu. Eu sou um ser perfeito que quer a vaga na sua empresa. Seja humilde e reconheça-se no decorrer da entrevista o candidato surpreender e melhorar a impressão inicial. Isso é muito comum. Ih, começou bem essa entrevista esse cara. Eu já vou descartar. Vou parar de ouvir o que ele está falando, né? Vou terminar aqui de forma burocrática a entrevista e já está fora. Não, a entrevista ela tem um começo, um meio e um fim. No seu todo, ela é válida para que o candidato desperte em você os interesses necessários para que você veja que ele tem a capacidade de estar na empresa, ok? Como também não força a continuidade do candidato se durante a entrevista a postura e o balanço geral dele não for favorável para a empresa. Então, é uma balança. Exatamente, o símbolo da entrevista é uma balança. Eu vou pesar os prós e os contras, o conhecimento, a habilidade, a atitude do futuro colaborador, análise de currículo, a postura dele ali e tudo mais, ok? A tendência é que situações desfavoráveis influenciem mais o entrevistador do que as informações favoráveis. Então, cuidado com por que você foi demitido, né? Tem um ótimo currículo, mas por que você saiu da última empresa? Você dizer, entrevistado, você dizer por que você saiu, não vale mentir. Né? No currículo, na entrevista, a gente não mente, porque eu vou pegar. Eu saí porque eu briguei com o gerente. Né? Eu saí porque teve um corte da empresa. Os porquês da minha demissão anterior podem pesar, vão pesar na futura contratação. Ok? É a velha coisa, os bons pagam pelos maus. Uma coisa que eu fiz de errado vai pesar talvez mais do que ter um ótimo currículo. E, como já falamos, vale a pena e deve se despojar de preconceitos na hora de uma entrevista. Ok? Muito bem. Técnicas de recrutamento e seleção. Já falamos dedicamos uma aula inteira para falarmos do processo interno e externo. Ok? Fontes de recrutamento. Você vai abrir essa vaga não mais apenas numa agência. Você vai abrir essa vaga nas redes sociais. Você vai abrir essa vaga no site da própria empresa. E as fontes de recrutamento vêm de forma interna e também de forma externa. Ok? A técnica de seleção pessoal é o que nós vamos falar um pouquinho agora, análise do currículo e depois as técnicas de entrevista, certo? Por que fazer um bom processo de recrutamento e seleção é importante? Já falamos um pouco sobre isso na última aula, mas vamos falar mais um pouquinho. Mudanças sociais, econômicas e avanços tecnológicos influenciam as relações de trabalho.
Nós temos hoje, por exemplo, uma geração que, por exemplo, se casa mais tarde. Um exemplo que não é do mundo do trabalho. Né? As pessoas hoje, quando decidem casar, não se casam mais com 18, 20 anos, se casam hoje com 20 e tantos, 30 anos. É um exemplo de mudança social, que tem a ver com mudança econômica, que também tem a ver, talvez, até um pouco com avanços tecnológicos. É só para dar um exemplo de mudanças não tão ligadas ao mundo do trabalho. Para manter-se competitiva, a empresa necessita de colaboradores com novos perfis, competências e técnicas comportamentais, ok? Competências técnicas e competências comportamentais. Então você está dizendo que é para pegar todo mundo que é mais velho na empresa e mandar embora, né? É isso aí. Não. Eu estou dizendo que toda empresa, para se manter competitiva, ela precisa mesclar a nova geração com a old school, com a velha escola, com quem já tem experiência, com quem está no mercado há mais tempo. Eu preciso saber mesclar essas duas coisas, ok? A valorização do capital humano passou a ser o principal diferencial competitivo nas organizações. Capital humano é recurso humano, é um nome bonito para recursos humanos. Ou seja, o principal diferencial nas organizações são as pessoas. É a gente, okay? É o povão. Ter profissionais competentes, empreendedores, talentosos, pode ajudar a empresa a inovar seus produtos, seus serviços, e também a responder ao mercado com mais velocidade. Cuidado com isso, porque a gente fala que eu quero profissionais competentes, empreendedores, talentosos. Depende para quê. Muitas vezes eu vou contratar profissionais que vão fazer um serviço mecanizado, estilo Taylor, estilo Ford. Então cuidado com essa ideia de que eu tenho que contratar apenas super-heróis, né? Apenas o super-homem, intangível, que nada teme, que nada faz mal. Não, eu vou contratar também esses caras, de preferência. Inclusive se eu puder pagar por eles. Né? Gente competente, empreendedora e talentosa custa dinheiro. Eu posso pagar por isso? Tem isso aí. Tá? É papel da gestão de pessoas minimizar e gerenciar essa movimentação de recrutamento e seleção. Ok? Então, por isso que eu falei, inicialmente, geralmente, quem faz a primeira etapa é o pessoal do RH. Para contratar pessoas qualificadas, motivadas, adequadas para desempenhar funções exigidas pelo cargo, é necessário um bom processo em todas as etapas do recrutamento e seleção. Não adianta eu do RH vir despojado de preconceitos, analisar currículo, pegar os melhores numa entrevista inicial, colocar o gestor da área que vai contratar, esses aqui são os candidatos, e o cara vir e bombardear todo mundo, ninguém presta, todo mundo é inútil, vocês do RH não sabem fazer entrevista, vocês não sabem contratar, só me deram candidatos ruins. Não! Todo o processo de entrevista, dinâmica, entrevista com o gestor, etc, etc, tem que ter um bom nível, ok? Para que eu encontre também os melhores, os mais capacitados. A etapa inicial do processo de recrutamento e seleção. Planejar o processo de seleção faz toda a diferença. Então não é abrir a vaga ou eu precisei contratar alguém, abriu a vaga porque eu demiti um e preciso colocar outro no seu lugar, ou porque estamos crescendo e eu vou contratar mais gente. Vai lá e contrata. Não. Nós temos que ter um planejamento. Né? Taylor já falou lá atrás. Não é nada que se faça uma empresa que antes não seja estudado. Isso é planejamento. Planejar porque no recrutamento e seleção eu vou contratar alguém para médio a longo prazo dentro da minha empresa. Alguém que será de confiança, alguém que vai ter acesso a informações da empresa e tudo mais. Ok? Mapear o mercado e definir as melhores fontes para atrair os melhores. Opa, faltou um S aqui, para atrair os melhores. Então eu preciso monitorar o mercado. E aí verificar quais são o que mais atrai. Porque o processo de seleção ele tem que ser atrativo para o selecionado, para os candidatos. Isso tem a ver apenas com salário alto? Nem sempre. Tem a ver com salário compatível com o mercado. Tem a ver com benefícios. Tem a ver com a cultura organizacional. Veja quantos itens nós temos para pensar no planejamento. Conhecer a cultura, a filosofia e valores da organização. Né? É interessante que eu, enquanto entrevistador, exponha isso para o candidato, mas mais interessante ainda é que o candidato já venha com esse conhecimento de como é a minha empresa.
Mas como eu também já disse, às vezes esse conhecimento da empresa é um conhecimento da propaganda e publicidade. Ele não conhece efetivamente a empresa. Então vamos dar a oportunidade dos candidatos conhecerem efetivamente como é que a banda toca. Que cada empresa tem um estilo. Tem um estilo de liderança, tem um estilo de gerenciamento, tem empresa que você pode fazer mais gracinha, tem empresa que tem que ser mais sério, tem empresa que não permite que você solte sem querer um palavrão. Já falamos disso, inclusive. Mas isso faz parte da cultura e da filosofia da empresa. Eu tenho que expor isso aos futuros colaboradores, aos candidatos da seleção. Entender as expectativas da área que vai querer contratar, ou RH. Eu sou da área de marketing, eu quero alguém para ser designer. Nós vamos ajudar, vagou aqui a área de design, eu quero alguém para trabalhar com design das minhas embalagens. Eu tenho que entender as expectativas da área que está querendo contratar. Ok? Abriu uma vaga aqui na área de estocagem. Entender quais são as expectativas pessoal da área de almoxarifado. E por aí vai. Eu preciso saber, na verdade, do frigir dos ovos, o que estão buscando, né? O que querem desse profissional. Isso tem muito a ver com o processo de seleção. O que eu quero para a área? Muitas vezes um bom currículo, ter experiência profissional, ter conhecimento de outras áreas, ter experiência de, de outras línguas, de conhecimento de outras línguas. Mas se a empresa quer, o departamento quer alguém X, eu não consigo encaixar alguém Y. Então, por mais que tenha tudo como pano de fundo, o currículo, a experiência e toda a expertise do futuro colaborador, eu preciso também entender o que raios que o departamento que está pedindo a vaga quer. Preciso de alguém que consiga trabalhar sob pressão, Marcelo. Eu tenho um ótimo currículo, ótima experiência, né? O cara não aguenta pressão. A pessoa não tem uma inteligência emocional apurada para lidar com pressão. Por mais brilhante que seja o currículo dessa pessoa, eu não vou poder contratá-la. Eu vou fazer mais mal do que bem a ela. Entende? Isso tem a ver com as inteligências múltiplas, tem a ver com temperamento, tem a ver com histórico de vida, uma série de condições que eu, entrevistador, preciso enxergar e entender. Ok? Saber, se eu quero saber o que a empresa quer, ou o departamento quer, saber também, né, o chá. Né, conhecimento, habilidades e atitudes que são desejadas aí para executar aquela tarefa, aquela função. Se eu quero contratar um empilhador de empilhadeira, eu preciso ter alguém que, obviamente, tenha habilitação em pilotar uma empilhadeira e saiba operar uma empilhadeira. Okay? Não precisa falar de cargo alto, gente engravatada. Não. Vamos em cargos mais simples. Né? Cargos, digamos assim, operacionais. Eu preciso que o cara, meu Deus do céu, o cara fala alemão, francês, inglês e português fluente. O cara tem PhD fora do Brasil. O cara trabalhou só em multinacional top de linha. A vaga é para operador de empilhadeira, filho. Você sabe operar empilhadeira? Não sei, eu sei dirigir. Então tchau, adeus. Entende? Óbvio, eu estou dando uma visão aqui bem exagerada, né? Mas é para você entender que o chá vai estar em concordância com o que a empresa quer, que vai estar em concordância com o teu currículo, com a tua experiência, para isso eu te contratar. Né? Levantar os custos e avaliar o que melhor atende. Né? Faltou um que aqui. Levantar os custos e avaliar o que melhor atende a nossa expectativa. Por que levantar custos? Porque fazer entrevista custa dinheiro. Se não custa tanto dinheiro, custa tempo. Eu preciso anunciar a vaga, eu, gestor de RH, vou gastar um tempo fazendo as entrevistas e tudo mais. Entende? Pausa para água, 1 minutinho. E agora nós vamos falar um pouco sobre tipos de entrevistas. Ok? A técnica que vamos falar são as entrevistas. Muito bem. Então, temos uma triagem. Né? E tem a análise rápida e superficial do currículo. Gente, análise rápida e superficial é para ver se aquele candidato, aqueles currículos que chegaram, tem compatibilidade total com a vaga que eu quero. Tá? Por isso que a análise superficial no sentido que eu vou ver, a vaga quer isso, tem isso no currículo, a vaga quer aquilo, tem isso no currículo, tá dentro. A vaga quer isso, tem isso no currículo, a vaga quer isso, não tem no currículo, tá fora esse currículo. É nesse sentido, ok? Entrevistas estruturadas, entrevistas livres, entrevistas por competência. É disso que nós vamos falar aqui
agora. Outra técnica, antes de falarmos dos tipos de entrevistas, é que muitas vezes, atrelado a uma entrevista, eu vou te aplicar uma prova. Ok? Novamente, abro parênteses, eu mesmo, professor Marcelo, já fiz esse tipo de situação. Tinha lá a entrevista, ia lá na empresa de RH, né? E fazia uma prova antes de ir para a entrevista. Ok? Então, posso fazer uma prova de conhecimentos gerais, capacidade, habilidade, ok? Provas gerais sobre cultura, língua, informática. Eu domino Excel. Te dou uma planilha de Excel para você trabalhar. Faz isso aqui na planilha de Excel. Você demora 4 horas e não faz nada. Você provou que você não sabe o Excel. Tá mentindo, né? Provas de língua. Perdão, muitas vezes quando eu coloco no currículo que eu falo idioma X, aqui vai uma dica para você, meu querido aluno. Não existe língua com nível básico, nível médio e nível avançado. Isso aí é para empresa de filial de franquia de idiomas. Eu vou estudar o livro básico, o livro avançado. Língua, ou você fala ou você não fala. Ok? Ou você fala nós fomos, nós voltemos, ou nem isso. Ou fala bem. Então não coloca no currículo, inglês avançado, inglês intermediário. Fala que eu estudei tantos anos na escola X. O cara vai saber se você sabe falar ou não, gente. Entende? E você como entrevistador é a mesma coisa. Na língua eu posso aplicar uma prova escrita, eu posso fazer uma entrevista no idioma que você diz que fala. Novamente abro um parênteses meu aqui. Uma vez fui fazer entrevista a uma empresa que era uma multinacional coreana, e no meu currículo consta que eu falo inglês. Veio a moça do RH, fez a entrevista comigo, passou no mesmo dia. Você aguarda um pouquinho, vai vir um gestor. Veio o gestor, que viria a ser o meu chefe, né? Fizemos a entrevista tudo tranquilo, ele bateu o olho no currículo e falou, você fala inglês. No mesmo instante, ele começou a falar inglês comigo. Não perguntou se eu queria falar, se eu falava bem, não perguntou se eu estava disposto a fazer uma entrevista em inglês. Na hora, você fala inglês? Então, na hora ele começou a falar inglês comigo. Como eu falo inglês, eu não tive problema com nós conversamos uma parte de entrevista em inglês. Fecha parênteses. Então não minta no currículo. Não floreia currículo, tá? Ou você sabe ou não sabe, meu amigo. Se não sabe e o mercado está cobrando, cabe a você, profissional, e se especializar naquilo. Ok? Próxima pergunta sobre a parte técnica do seu trabalho. Dependendo de qual é a vaga que eu vou fazer a entrevista, dependendo de qual é a vaga que abriu na empresa, é uma vaga altamente técnica. A vaga da área de produção, por exemplo, as várias etapas de um processo produtivo de uma fábrica, ela envolve gente que tem altos conhecimentos técnicos. Então não vou perguntar uma provinha boba de matemática, eu vou perguntar coisas daquela área. Para eu, gestor de RH, fazer uma pergunta, elaborar uma prova que vai ser aplicada ao pessoal que saiba fazer aquilo, não sou eu do RH que vou fazer essa prova, é o pessoal que abriu a vaga, o cara da produção. Vem cá, você quer o que para essa pergunta? Então você vai perguntar isso, beleza. Então montamos a prova e aplicamos, com conhecimentos efetivamente técnicos. Ok? Então, a prova também é uma técnica de processo de recrutamento e seleção, e eu coloquei aqui no meio porque muitas vezes ela está ligada a uma entrevista. Geralmente, você faz uma entrevista com o pessoal do RH, depois vem a parte da prova, depois você passou nas duas etapas, aí vem a etapa de você ser entrevistado pelo futuro seu chefe, né? Testes. Eu posso fazer testes também com você, testes psicológicos, ok? Testes de personalidade, testes psicométricos para atender aptidões gerais específicas. Testes, não é igual a prova? Não, a prova é você escrever, vai lá, responde a pergunta tal aqui. Testes tem a ver com você fazer uma coisa prática, tá? Testes de raciocínio e concentração. Enfim, posso aplicar um teste. O teste prova acaba sendo a mesma coisa, mas temos o diferencial que o teste muitas vezes está ligado a uma prova prática, né? Como eu falei ali do exemplo aqui do Excel, é uma prova prática, ok? Teste psicológico, professor, sim. Eu preciso muitas vezes verificar, não se o teste psicológico para verificar se a pessoa, quando a gente fala um popular, ela é louca, mas no sentido de verificar qual é o seu grau com relação à pressão, a saber ganhar nãos,
a ser pressionado no ambiente de trabalho, né? Esse tipo de teste, muitas vezes nós estamos falando aqui, ok? A análise do currículo. Você analisou ali, né? Ela traz o currículo de forma superficial, e agora nós vamos analisar o currículo de forma mais detalhada. Então eu separei lá o currículo de quem está dentro, de quem está fora. Quem está dentro, vamos pegar ele de novo, vamos dar uma segunda lida neste currículo, né? Lembre-se que por trás de uma folha de papel existe um ser humano com sonhos, expectativas e planos para o futuro, ok? Então, observar os objetivos que a pessoa coloca lá no currículo, a formação escolar dele, as experiências profissionais, que muitas vezes estão ligadas à formação escolar, né? Os tipos de empresa na qual ele já trabalhou e os cargos que ele ocupou e o tempo de permanência na empresa. São aí alguns elementos que nós temos que abordar. Objetivos. Quero uma vaga na empresa X. Objetivos. Alcançar uma vaga na Plácido SA. Não é objetivo isso, meu filho. Pelo amor de Deus, o que você quer fazer da vida na minha empresa? Ok? Detalhar bem o objetivo ali. Não detalhar no sentido de escrever um parágrafo, mas seja, desculpa o termo, objetivo na hora de escrever um objetivo. Tá? A formação escolar ela vai ter relevância sim, dependendo da área que eu vou contratar. Então, a formação escolar tem a ver com o que eu estudei e tem a ver também com onde eu estudei. As faculdades, as escolas técnicas, as universidades, as escolas de idioma, elas têm marca. E uma marca é mais valiosa que a outra. Paciência, o mundo é assim que ele funciona. Vamos analisar as experiências profissionais que você tem. Então, detalhe, você na hora de escrever o seu currículo, detalha direitinho ali as experiências, sem encher linguiça, né, sendo o verdadeiro objetivo. Os tipos de empresa, eu quero alguém para multinacional. Eu sou uma multinacional, eu quero contratar gente de multinacional. Então, o tipo de empresa é relevante para o que eu quero. Ok? E a permanência. Esse cara ficou 2 anos aqui. 2 anos é um tempo interessante. Esse cara ficou gerente por 6 meses. Por que só 6 meses, né? Então, tempo de permanência do futuro colaborador do teu candidato. Análise do currículo, gente. Não se mente em currículo. Tá? Na era da informática que nós vivemos, mentir no currículo é um tiro no pé. Nós vemos isso aí, por exemplo, na área da política, onde vira e mexe algum governador, presidente, vou contratar o fulano para ser o ministro X. O ministro diz que estudou em Harvard. É mentira! A ministra diz que estudou na Universidade Top Brasileira. É mentira! Então não inventa. Tá? O currículo é você no papel. É você profissional no papel. Então não dá para ficar mentindo e inventando, porque vão pegar você na curva se estiver mentindo. Tá? E você, enquanto entrevistador, é o cara que vai pegar as pessoas na curva nessa hora. A entrevista. Então eu analisei, fiz uma triagem inicial do currículo, depois fiz uma segunda triagem mais apurada do currículo. Aqui nessa segunda etapa aqui, que eu falei da análise do currículo, eu também posso eliminar candidatos, tá? Aí eu vou fazer uma entrevista pessoal ou por telefone. Pode ser por telefone, tá bom? Ou videochamada de uma forma mais moderna, pelo amor de Deus, né? Essa triagem inicial tem como finalidade obter esclarecimentos sobre pontos específicos do currículo do candidato, checando se eles preenchem os requisitos mínimos exigidos para o cargo. É a entrevista inicial que eu falei, nós falamos até agora. Ok? Liguei para você, você mandou o currículo, você passou 2 ou 3 vezes por uma análise de currículo, eu gostei do seu currículo, te liguei, tirei uma dúvida aqui, outra ali, já vi teu comportamento no telefone, você já está sendo avaliado ali, tá bom? Vem cá fazer uma entrevista? Vamos conversar pessoalmente? Vamos. Essa entrevista para a seleção é para entender de forma mais detalhada o perfil do profissional, quanto às competências e o potencial para a posição pleiteada do futuro colaborador. Lembra o potencial de entrega? Ok? É verificar se você, além de você, em teoria, saber porque você fez a faculdade XYZ, ver se você realmente sabe fazer isso. Ok? Nessas entrevistas podem participar o profissional de gestão de pessoas, o gestor da área, né, como eu falei, e até às vezes uma pessoa da equipe do trabalho. Abre parênteses de novo. Eu já participei de entrevista sendo entrevistador? Não, sendo a pessoa que estava junto do entrevistador, junto da minha gerente, que ela ia fazer entrevista, mas vamos lá entrevistar o fulano ou a fulana.
Eu ficava quietinho, não abria a boca e só ficava escutando a minha gerente entrevistar o candidato, ok? Mas para depois de tudo passar, obrigado, até a próxima, a gente entra em contato, a pessoa sai da sala, a gente conversava. E aí, o que você achou? Entende? É uma segunda visão para o entrevistado. Eu não estou falando de cargos altos, não. Estou falando de gente que ia digitar pedido, cargo operacional. Mas mesmo assim, como eu já falei, é importante ressaltar essa parte, porque não importa o cargo, importa a qualidade do material profissional que eu vou trazer para a empresa. É disso que nós estamos falando efetivamente aqui. Okay? É o ganha-ganha que o Stephen Covey fala. Tá certo? Então, na entrevista pode ser só o gestor do RH, o gestor do RH mais o gestor da área própria que eu vou vir a trabalhar se eu for contratado, ou esse pessoal mais um outro futuro colega de trabalho, tudo para ajudar a analisar quem é o melhor candidato. Entrevista final, geralmente realizada pelo gerente, o gestor próprio da área, e tem como objetivo escolher entre os candidatos filtrados no processo seletivo aquele que será contratado. Então veja, por mais que nós apuremos várias técnicas de trabalho, a entrevista ela é ainda muito demandada e muito utilizada. E há várias formas de entrevista e a entrevista pode acontecer em várias etapas do processo. É isso que eu quero que você entenda aqui, ok? Falando nos vários tipos de entrevista, temos a chamada entrevista tradicional, que também é a inicial. O profissional de gestão de pessoas formula questões abertas sobre aspectos de trabalho, trajetória profissional, objetivos de trabalho, crenças individuais. Crenças individuais, gente, não é no sentido de saber sua religião, não, tá? Crenças individuais, sabemos às vezes saber de valores, comportamento e atitude, tá? Que permitem que o candidato responda livremente, mostrando que, para mim, entrevistador, as suas características pessoais, as suas características particulares. Atenção, perguntas genéricas são mais suscetíveis a respostas ensaiadas, onde o candidato mostra o comportamento ideal, que nem sempre condiz com a sua real atuação. É aquilo que eu já falei. O entrevistado é um ser perfeito que quer a vaga de trabalho. Tá? Você pode trabalhar no final de semana? Posso. Pode trabalhar até mais tarde? Posso. Você pode fazer hora extra? Posso. Quando é contratado, cai a máscara. Eu trabalho no final de semana coisa nenhuma. Eu tenho vida. Né? Fazer serão hoje? Coisa nenhuma. Né? Quem se... Não sou... Então a gente cai a máscara. Né? O ganha-ganha de uma entrevista honesta vale para não acontecer esse cenário. E cuidado com perguntas que são óbvias, mas que também vão demandar por respostas óbvias. Como assim? Você sabe trabalhar em equipe, Marcelo? Sei. Você gosta de trabalhar em equipe, Marcelo? Sei. O cara é o maior individualista do mundo. Entende? São perguntas que eu vou fazer para você para te testar, para saber se realmente você tem uma resposta, podemos dizer, uma resposta realmente verdadeira ou está sendo apenas protocolar. Abro parênteses. Uma pergunta muito comum que fazem em entrevista: o que você faz no seu tempo livre? Nossa, essa pergunta derruba muita gente. Pausa para água, tempo livre. Perdão, o que você faz no seu tempo livre? Aí a pessoa, para bancar o espertão, para bancar o refinado, eu gosto de ler. Você gosta de ler? Tá bom, ótimo, é um bom passatempo. Uma vez uma colega, o parênteses está aberto aqui ainda, tá? Uma colega minha foi participar de um processo seletivo numa outra empresa e depois ela me contou, perguntaram: o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Eu gosto de ler. Quantos livros você leu esse ano? Aí a menina gaguejou. O quê? Quantos livros você leu esse ano? Ou seja, respondeu de forma protocolar que eu gosto de ler no meu tempo livre. Gente, ela fecha parênteses. Você tem que falar o que você faz no seu tempo livre. Todo mundo é normal, todo mundo é humano. Ok? Você gosta de dormir no seu tempo livre? Fala, eu gosto de dormir, eu gosto de descansar no meu tempo livre. Eu gosto de jogar bola, eu gosto de ficar no sofá maratonando série, eu gosto de comer besteira, assistindo filme, eu gosto de ser uma pessoa esportista, eu gosto de praticar esporte, fazer caminhada, pedalar, nadar, sei lá. Mas não ser... E se você gosta de ler, e você é um leitor assíduo, fala, eu gosto de ler. E prova, se perguntar, você vai ter como provar tudo isso. Então, é uma pergunta genérica, mas que ela derruba. Então, pergunta sobre o que você faz no tempo livre. Pergunta sobre a família,
nesse sentido de tempo livre. Perguntas sobre se você sabe e gosta de trabalhar com equipe. Hoje o mercado de trabalho bate muito na tecla da equipe, né? Então, cuidado com essas perguntas. E você, enquanto entrevistador, tem que saber fazer essas perguntas justamente para saber indicar o mais qualificado, tá? Eu posso fazer uma entrevista com roteiro, ok? Então eu vou formular perguntas antes. E esse roteiro será seguido por todos os candidatos. Então eu não vou seguir uma entrevista aberta com perguntas genéricas com e com outro eu vou fazer perguntas de roteiro. Não, todos os entrevistados vão passar pelo mesmo tipo de entrevista. Então, histórico profissional, né? Verificar a evolução profissional do candidato e suas impressões a respeito dessas empresas na qual ele trabalhou, ou na qual ele trabalhou, suas atribuições, os motivos da saída, é muito importante falar disso, motivos de satisfação no trabalho, as responsabilidades e habilidades comportamentais que esse cara tem, né? É a área que merece maior atenção na hora de entrevista, o seu histórico profissional. Quando eu estou contratando você porque você torce para o time A ou o time B, eu quero contratar você por causa do seu histórico profissional. A formação escolar, a formação, os cursos, não só a faculdade, cursos técnicos, o curso de especializações que você fez ao longo da sua carreira, né? Os cursos de atualização e aperfeiçoamento e assim por diante. Okay? Dados familiares, okay? Investigação superficial sobre os antecedentes familiares do candidato, dados a respeito da vida familiar, possíveis interferências do cônjuge e dos filhos na rotina de trabalho, né? Dados familiar, por exemplo, entra aqui a empresas que não contratam parentes para evitar problemas. Então, dados familiares entra numa entrevista com o roteiro, né? Aqui que eu falei, dados sociais, né? O que você faz no seu tempo livre, hobbies, esporte praticado, atividades voluntárias. Voluntariado entra muito bem aos olhos do entrevistador, desde que você realmente faça, candidato, um trabalho voluntariado. Eu ajudo sei lá, eu trabalho na igreja do bairro, na igreja com a qual eu frequento, eu faço trabalho de, sei lá, de alfabetização com o pessoal do orfanato do bairro. Cuidado, é muito lindo o trabalho voluntariado, é muito importante para a formação profissional um trabalho voluntariado, mas, desde que ele realmente seja um trabalho voluntariado, vai mentir no currículo, né? E um tipo de entrevista que tem se utilizado muito atualmente é a entrevista por competências, né? Estrutura comportamental ou baseada nas competências, né? O Rabaglio vai dizer que a entrevista comportamental é o futuro, né? Comportamento passado prediz o comportamento futuro. Então, o que quer dizer o seguinte, como você se comportou na outra empresa, você deve se comportar na minha, tá? Então, vamos tratar um pouco das suas competências agora. Técnica fundamentada na ideia de que o comportamento passado do candidato é o melhor meio para predizer como ele se comportará no futuro. Que é a ideia do Rabaglio aqui para nós. Pede para o candidato contar uma situação, pode ser de experiência profissional, atividade, hobby, trabalho, etc. Qualquer fato real, com exemplo de comportamentos passados, te ajuda a investigar o que aconteceu, o que resultou disso. Então, pedir é storytelling, né? Pedir para o colaborador, futuro colaborador entrevistado, contar uma história da vida dele. Aí você vai ver como ele constrói a história, o que pode ser verdade, o que pode ser mentira, o que pode estar inventando, o que ele pode estar omitindo dessa história, para verificar as competências desse profissional, tá? Então, a entrevista por competências é justamente pedir para ele morrer pela boca, né? É pedir para o colaborador contar uma história para você verificar no que ele já fez. Você está contando uma história de alguma vida, fato real da vida dele, né? Como será ele, para você ter uma análise, uma visão de como será ele no futuro, ok? Entrevista comportamental. Vamos falar agora de comportamento. Na entrevista comportamental, o entrevistador direciona as perguntas de modo a obter dados e informações que avaliam o candidato em cada uma das competências do cargo a que se candidata, né? Igualzinho aqui a comportar por competências, vamos dar uma situação para você, ter uma ação e vamos ver o resultado.
Tem a ver com aqueles testes que nós acabamos de falar agora alguns slides atrás, ok? Complementa as perguntas iniciais, esse tipo de entrevista, e ajuda a explicitar a situação, o comportamento e o resultado emitido pelo entrevistado. Tá? Então você vai dar uma situação, um problema para o cara resolver. Então você vai pedir para ele contar alguma história da vida dele, é uma etapa, uma tática, uma técnica. Você vai pedir para ele, vou te dar igual a gente às vezes faz em sala de aula, um estudo de caso, né? Você dá um estudo de caso, você vai dizer o que você vai fazer nessa situação aqui, ó. Então você dá um tempo pro cara lá, ele vai ler, deixa ele responder, eu não sei se a resposta você vai colocar por escrito ou para ele falar, dá uns 20 minutos, vou te dar 20 minutos para você ler isso aqui e resolver essa situação. Okay? Então você dá uma situação, um problema, para ver a ação dele, e desse resultado que ele vai te responder, você verificar se ele é apto ou não para o trabalho. Okay? Com relação aos dados que são fatuais, comprováveis e já corrigidos na experiência do candidato, que evidenciam o desempenho e que sejam compatíveis com as competências requeridas. Ele vai contar uma história para você, aqui na competência, e vai dizer outra coisa na hora da situação problema. Não dá. Tem que relacionar os dados. O que ele está me dizendo na história pessoal da vida dele, perdão, deixa eu tomar uma aguinha, é o que ele vai fazer na vida real dele também. Ok? Na vida profissional. A história que ele contou, então é verdadeira. Não, ele mentiu na história, porque lá ele disse X e aqui ele está dizendo Y. Entende o porquê é interessante fazer essa entrevista comportamental, dando para o candidato uma situação em que ele vai ter que tomar uma ação, uma atitude, e nós verificarmos qual é o resultado disso? É fundamental nesse sentido, ok? A entrevista visando as competências. 1. Técnica fundamentada na ideia de que o comportamento passado do candidato é melhor meio para predizer, isso que nós já falamos. Pode utilizar a experiência profissional e atividades e hobbies para ajudar a melhorar a visão desse colaborador, ok? E esses comportamentos permitem ao indivíduo desempenhar com eficácia determinadas tarefas em qualquer situação. Então, verificar as competências, meu amigo, é tirar a prova dos 9 de que você sabe ou não se comportar da maneira que a empresa está exigindo. E se o teu passado profissional condiz efetivamente com essa ideia, ok? O entrevistador direciona as perguntas de modo a obter dados e informações que avaliam o candidato em cada uma das etapas. Complementa as perguntas iniciais, como nós já falamos, a situação problema e com relação ao dado. Na verdade, esse slide aqui está sobrando. Muito bem. E aí? Acabou? Né? Não. Pegando como filtro aqui a entrevista visando as competências, ele vai descrever uma situação, o candidato, né, situação problema, vai dar uma ação, certo? Você vai agora avaliar aqui, nessas perguntas estratégicas, qual o resultado que você, candidato, obteve de ter feito essa entrevista com uma situação problema. O que ele fez para resolver? O que ele disse? Né? Qual foi o resultado? Ok? Ele deu um resultado positivo ou negativo? Para chegar nesse resultado positivo ou negativo, o que ele deu como prática? Ou o que ele respondeu como deveria ser a prática da situação problema? Okay? Qual o sentimento que você consegue extrair desse futuro colaborador? Como que ele se sentiu a analisar aquela situação problema? Ele consegue tirar um aprendizado imediato daquilo? Né? Ou seja, o que ele aprendeu com isso? Se ele já vivenciou isso, você vai pegar o que ele já vivenciou com essa nova situação problema, vai fazer essa análise toda de positiva e negativa, ok? Do que ele fez, do que ele deixou de fazer, para aí você, entrevistador, tirar uma fotografia disso, né? Então, a situação problema é uma tarefa realizada, o problema pelo qual o entrevistado era o responsável, né? Exemplo. Eu trabalhava na Secretaria de Vendas da Imobiliária, onde tinham mais 3 funcionários, e eu supervisionava o trabalho deles. Então, é uma situação problema em que você vai pedir para o entrevistado se posicionar diante daquela situação. E aí eu volto aqui e extraio essas informações aqui de resultado dessa ação dele. Ok?
uma ação, o que ele fez, o que ele disse, né? As ações específicas que o entrevistado desempenhou, ok? Eu criei um pacote promocional para ser enviado com o período onde há uma comparativa dos benefícios de inserção de anúncio no jornal. À noite eu ainda contratei um programa de treinamento para os gerentes e conta com um instrutor especial. Eu quero saber aqui nessa ação o que você já fez, histórico, storytelling, com a história da sua vida, e vou atrelar isso nessa entrevista por competência ao que você vai resolver nessa situação, problema que eu estou te dando aqui. Então, qual é o papel que você desempenhou, ok? O resultado, né, que ele teve nessa situação, problema, a consequência ou as consequências da ação dele, ok? Então, eu vou dar um problema para você, você vai ter que sair desse problema estando melhor do que você entrou, né? Vou te dar uma situação, problema, que você tem que dar ganho de dinheiro para a empresa. Vou te dar uma situação, problema, onde você vai trabalhar muitas vezes uma situação talvez de ética, ou de valores, ou de estresse, e ver como se sai esse entrevistado nessa situação, problema, ok? E aqui algumas perguntas ligadas à entrevista de uma forma geral, né? Qual a coisa mais importante que você já acha que você fez por você mesmo? É aquelas perguntinhas que eu fiz disso de Rubão. Qual a maior ousadia que você já cometeu? Ousadia. Qual a situação mais perigosa que você já enfrentou com sucesso? Ok? O que você tem feito para manter-se atualizado? Eu nunca mais estudei na vida, tá fora. Quais os principais investimentos feitos em sua carreira profissional? Enfim, há uma série de perguntas aí que são ligadas às competências e que tem a ver, portanto, com a entrevista inicial, uma prova escrita ou um teste, a entrevista com o gestor da área para verificar suas competências, te entregando duas coisas. Uma história sua do teu passado, verdadeira, óbvio, e um estudo de caso para ver se o A casa com A, né? Se der A com B já deu errado, ok? Esse é o nosso material de hoje. Eu espero que você tenha gostado, certo? A gente se vê novamente na próxima videoaula. Muito obrigado.